Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. Nós estamos estudando no segundo trimestre de 2019, na Escola Bíblica Dominical, o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Nesta semana, nós estamos estudando a lição de número 11, o sacerdócio de Cristo e o Levítico. Dentro desse assunto, nós vamos trazer subsídios e falarmos nos 3 pontos da nossa lição, com subsídios importantes para o nosso ensino na escola dominical. Nós vamos falar sobre a escolha dos sacerdotes, que é o primeiro ponto, a vestimenta dos sacerdotes, que é o segundo ponto, e o sacerdócio de Cristo, que é o terceiro ponto. Seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. O plano eterno de Deus era restaurar a humanidade por meio de Jesus Cristo. Vemos que Adão pecou, Adão caiu em pecado e agora a humanidade estava manchada pelo pecado. Deus então preparou um plano de salvação para restaurar esta humanidade por meio de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus disse: "Eu edificarei a minha igreja." O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, capítulo 1, e o versículo 18, ele diz: "E ele é a cabeça do corpo da igreja." Os sacerdotes foram escolhidos por Deus da tribo de Levi, mas ser da tribo de Levi não fazia do israelita um sacerdote. Ele era necessário ser chamado, era necessário um chamado de Deus. Hebreus 5:4, "E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão." A lei mosaica distanciava o homem de Deus. Por quê? Porque os sacerdotes representavam o povo de Israel. Se os sacerdotes representavam o povo, logo então o homem ficava distante de Deus, porque tinha quem o representava. Não era necessário eles, não era necessário o homem, porque os sacerdotes faziam esta representação. Além de mediadores, eles também ensinavam a lei. Agora, os sacerdotes eram consagrados ou separados por Deus nesse trabalho especial para representar a nação de Israel. Em suas funções sacerdotais, eles usavam as suas vestes santas, tanto os sacerdotes como o sumo sacerdote. As vestes dos sumos sacerdotes tinham mais peças do que a do sacerdote comum, mas tanto o sacerdote como o sumo sacerdote usavam vestes santas. Porém, antes eles faziam uma purificação cerimonial, ofertas, unção, aspersão do sangue. Os demais israelitas tinham trabalhos importantes na vida religiosa de Israel, ou seja, os israelitas da tribo de Levi, mas não eram todos sacerdotes. O sacerdote, ele precisava não só ser da tribo de Levi, ele precisava também de uma chamada para esse trabalho.
ele precisava ser consagrado. Além de consagrado, precisava estar isento de deformidades físicas e de outras contaminações que não viesse implicar na sua separação. Ele precisava ser e estar perfeito. Ainda que uma pessoa preenchesse alguns dos outros requisitos, se fosse cega, coxa ou de algum modo deformada, não podia atuar como sacerdote. Mas havia ainda uma deficiência. Essa deficiência, ela era exigida, ela não que a deficiência era exigida, mas era exigido que o homem fosse perfeito. Era exigido que o sacerdote oficiasse, ministrasse a favor de Israel, e para que ele ministrasse a favor de Israel, ele precisava estar purificado dos seus pecados. Só ministrava através de uma vida santa, de uma vida purificada. Ao contrário, não podia ministrar. Veja o que diz Levíticos capítulo 16, o versículo 30 e o versículo 33. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos. E sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Assim fará expiação pelo santo santuário, também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar, semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Jesus, o sumo sacerdote perfeito, ele está edificando sua igreja. Ele está tornando esta igreja sacerdotes reais, fazendo esta igreja, fazendo desta igreja povo adquirido de Deus e que pertence a uma nação santa, conforme Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9. O sistema de sacerdócio do Antigo Testamento era um tipo do futuro. Chegaria o tempo que o povo de Deus seria sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, ou seja, o sacrifício da igreja, que é sacerdote real de Deus, não é mais sangue de animais. Agora são sacrifícios espirituais. O sacrifício da igreja não são sacrifícios visíveis, são sacrifícios invisíveis, são sacrifícios espirituais. É o nosso culto, é a nossa adoração, é o nosso louvor a Deus. Enfim, é o nosso culto ao Senhor. São sacrifícios espirituais que agradam a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nesse dia vindouro, do qual toda a humanidade se dirigia, o sumo sacerdote perfeito que haveria de vir não teria de oferecer um sacrifício por si. Não, por quê? Porque ele é o próprio sacrifício, ele tornou-se o sacrifício. Ele não trouxe uma oferta para que desta oferta se derramasse sangue. Não, o seu sangue foi a oferta. E ele não tinha pecado algum. Ele poderia fazer isso
porque ele não tinha pecado. O seu sangue, sangue inocente, puro. E também ele não repetiria essa oferta, porque ele é a oferta de santificação. Hebreus 9,14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Veja que o sangue de Cristo é que purifica-nos dos pecados. Não é o sangue de animais. E agora nós precisamos crer. O homem precisa aceitar, receber, crer pela fé que o sangue de Jesus o purificou de todo o pecado. O sangue de Jesus, o único Cordeiro, tiraria o pecado do mundo de uma vez por todas. Hebreus 9,12 diz: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. As vestes sacerdotais para o serviço, a vestimenta sacerdotal para o serviço. As vestes sacerdotais eram exclusivas para os serviços sagrados. Êxodo 28, o versículo 3 e o versículo 41 diz assim: falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. O versículo 41 diz: e vestirás com elas a Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás e consagrarás e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. O tabernáculo representa Cristo. O tabernáculo representa Cristo, mas representava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Cristo, o único meio pelo qual Deus habita no meio dos pecadores. Então veja que agora Cristo, ele está em nosso meio. Não é mais o tabernáculo, mas é Cristo que está no tabernáculo eterno. Agora também está em nosso meio. Ele disse: estarei no meio de vós. Então, estas vestes, ela ensina que Cristo, no seu ofício do único mediador entre Deus e os homens. Veja que agora as vestes, ela traz-nos um ensinamento de que o ofício de Jesus Cristo, o trabalho de Jesus Cristo, como mediador entre Deus e os homens, ele agora ele intercede por nós diante de Deus, porque ele é o único mediador. Cada peça dessas vestes manifesta a glória de Cristo e nos ensina como a sua pessoa e seus atributos são adornos diante de Deus na sua obra redentora. Então, as vestes de Cristo, elas eram
formadas do peitoral, um éfode com o urim e o tumim e as pedras de engaste, o manto azul, depois tinha a túnica branca bordada com os calções, um cinto, a mitra com a sua lâmina de ouro, as tiaras. As vestes dos sacerdotes eram de ouro, o azul, a púrpura, o carmesim e de linho fino torcido. O ouro representava a divindade de Cristo. O azul aponta o fato que Cristo é dos céus. A púrpura lembra-nos de reis. O carmesim manifesta a humilhação de Cristo na sua morte. E o linho fino branco torcido ensina-nos da sua justiça e da sua pureza. As vestes do sacerdote eram de ouro, porque trazia sobre ela as pedras de engaste, as pedras de ônix. Enfim, eram pedras preciosas que estavam ali sobre as vestes, e por isso as vestes eram de ouro, e o ouro representava a divindade de Cristo. O éfode era a parte exterior, a última peça das vestes sacerdotais. Era comum entre os sacerdotes. Samuel, ainda jovem, vestiu um éfode de linho. Porém, o sumo sacerdote usava um éfode, e no éfode tinha materiais preciosos. Mesmo sendo o peitoral e as pedras de engaste citados na primeira lista, o éfode é descrito primeiro. O éfode representava a divindade de Cristo porque era de ouro. A cor azul que estava no éfode representava a origem de Cristo, falando dos céus. A cor púrpura falava da realeza, Cristo como rei. O carmesim falava da humilhação e da morte de Cristo. E o linho branco torcido trazia, então, uma representação, uma simbologia da justiça e da pureza de Jesus. O ofício sacerdotal cuida da aproximação do pecador arrependido a Deus e da comunhão com Deus pelos pecadores perdoados. Esse era o ofício sacerdotal. E ainda é hoje, porque um líder de uma igreja, ele cuida disso. Ele cuida em aproximar o pecador arrependido a Deus. Ele cuida também em fazer que os pecadores perdoados tenham uma comunhão mais chegada com Deus. Pelo fato das vestes do sacerdote incluir aquilo que aponta à divindade, a origem celestial, a posição de realeza, a pureza e a justiça, a beleza e a preciosidade, e também a representação da morte, a alta qualidade do sacerdote é ensinada. As duas ombreiras com as suas duas pedras de ônix gravados os nomes das tribos de Israel, 6 de um lado e 6 de outro. Tinha 6 nomes de um lado e 6 nomes do outro. O cinto do éfode e as duas cadeiazinhas de ouro. O propósito das duas ombreiras era unir o éfode e levar os nomes dos filhos de Israel diante do Senhor para a memória.
O profeta Isaías disse no seu livro que o principado está sobre os seus ombros. Ele apresenta-nos diante de si mesmo como representante e ao Pai como advogado. Ele nos apresenta como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Temos então em Cristo a união com Deus, porque Cristo une o homem a Deus pela sua graça, pelo seu favor. Nós, pela graça de Cristo, chegamos perto de Deus. Ou seja, nós não merecíamos isso, mas Cristo faz isso pelo homem. Através de Cristo, nos aproximamos de Deus. Através de Cristo, falamos com Deus. Através de Cristo, temos comunhão com Deus. Através de Jesus Cristo, nós somos perdoados e nós nos aproximamos do Senhor. É um favor imerecível. Cristo morreu por nós, por nossos pecados, e nos une a Deus. O peitoral e as suas pedras de engaste fazia parte da vestimenta do sacerdote para o serviço. As vestes do sumo sacerdote são para glória e ornamento. Êxodo 28, 29. A primeira parte das vestes mencionada é o peitoral, que continha as pedras de engaste. O peitoral, com suas 12 pedras de engaste, era a parte primordial e a mais cara de todas as vestes. Ali estava sendo representado as 12 tribos de Israel. As outras partes das vestes eram secundárias, dando bases para o peitoral. As pedras de engaste simbolizam a preciosidade dos cristãos a Deus por Cristo, conforme o profeta Malaquias disse do seu livro, capítulo 3, e o versículo 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia são para mim joias. As 12 pedras tinham por nome sárdio, topázio, carbúnculo, esmeralda, safira, diamante, jacinto, ágata, ametista, berilo, ônix e jaspe. As pedras de engaste estando no peitoral e o peitoral estando sobre o coração do sumo sacerdote, é a segurança do relacionamento de Deus por seu povo em Cristo. Ou seja, nós estamos seguros da nossa salvação através de Cristo, porque Cristo está com Deus e Ele é que nos intercede a Deus. E isso nos traz segurança. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Quando ele ressuscitou, ele garantiu para nós a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados e a nossa morada no céu eternamente. A Bíblia não explica abertamente a forma, o uso, o material ou o significado do Urim e o Tumim. Não traz detalhes profundos sobre estas duas pedras. Êxodo 28 e 30 diz assim: também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim,
para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Ou seja, o Urim e o Tumim eram um meio que os sacerdotes judeus usavam para determinar a vontade de Deus, para trazer uma orientação, para fazer um juízo em uma decisão importante, em uma escolha importante. Os sacerdotes então recorriam ao Urim e o Tumim. Agora, a Bíblia não descreve detalhes sobre o Urim e o Tumim. No hebraico, Urim significa luzes e Tumim significa perfeições. O sumo sacerdote levava no éfode o Urim e o Tumim, que revelava a luz e a perfeição de Deus, simbolizando Jesus Cristo, o homem perfeito, que foi dado ao mundo pelo Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, ele deu luz para esse mundo. E Jesus disse em João 12:46, está registrado, Jesus disse: eu sou a luz deste mundo, e aquele que me segue não andará em trevas. Agora, hoje, nas nossas decisões, nós não temos que tomar Urim e Tumim. Nós não temos que usar pedras. Nós não temos que consultar horóscopo. Nós não temos que consultar bruxos e bruxas. Nós não temos que consultar cartas de baralho ou de tarô. Ou búzios. Não. Agora, todo aquele que se converte a Cristo, que recebe Jesus na sua vida, ele deve então orar a Deus, consultar a palavra de Deus, pedir a orientação de Deus, que é o nosso Pai. Então, ele, através da sua palavra, é que vai nos orientar, através do Espírito Santo, que vai nos direcionar para o caminho certo, o que nós devemos fazer ou o que nós devemos não fazer. Tinha também um manto feito de azul. Esse manto ele estava por cima da túnica branca. O manto feito de azul expressa a qualidade de Cristo como mediador celestial exaltado. Nesta qualidade celeste, Jesus tem a autoridade do Pai, a palavra do Pai, as obras do Pai e o agrado do Pai em tudo. Deus justifica o pecador que vem a Ele através de Cristo, mas o pecador arrependido dos seus pecados. Romanos capítulo 8, o versículo 1 e também o versículo 3 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí o versículo 3 diz: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. O manto azul do éfode e a sobrepeles sacerdotal. Então nós vemos que havia também a sobrepeles ou a túnica branca, essa peça de roupa. Essa peça de roupa, além dos sacerdotes, ela foi usada por todos os levitas, pelos reis,
por Cristo, por homens de bens, pelos amigos de Jó, pelos profetas. A túnica era vestida do peito até os pés. Como Deus vestiu Adão e Eva com túnicas de peles, Cristo é a vestimenta agradável e propícia para todo pecador que se arrepende dos pecados e vem a Deus pela fé em Cristo. Foi como Paulo escreveu em uma de suas cartas, dizendo que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Essa túnica branca, veja que ela estava por baixo, ela estava nos escondendo em Deus. Cristo nos esconde em Deus. Nós estamos vestidos de Deus quando nós estamos em Cristo. Nós nos vestimos de Deus. E isso é lindo, é importante para nós. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Para quem? Para quem está escondido em Cristo Jesus. E quem está escondido em Cristo não anda segundo a carne, anda segundo o Espírito, porque ele está vestido de Deus. A túnica, os calções e o cinto foram feitos de linho fino e, sendo branco, tem o significado de justiça, conforme Apocalipse 7,14. Antes, aquilo que Cristo é como o grande sumo sacerdote, ele é justiça. Essa justiça foi ganha, ela não foi imputada. Apocalipse 19:8 fala do brilho dessas vestes. E foi-lhe dada que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são a justiça dos santos. A justiça dos santos brilha. A justiça dos santos é expressa através da sua luz, a luz de Cristo. A justiça que Jesus tem é fruto da obediência dele, da sua obra obediente, vicária na cruz. Se a justiça de Cristo é fruto de sua obra obediente, então nós, como cristãos, também devemos ser submissos a Cristo, submissos à sua palavra, para que possamos então ganhar essa justiça. Cristo foi feito homem e levou sobre si o pecado de muitos. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja bem que a justiça, ela se cumpre na vida do homem que anda segundo o Espírito. A justiça de Cristo é para aqueles que andam segundo o Espírito e não para aqueles que andam segundo a carne. Então, se a túnica, se os calções, se o cinto foram feitos de linho fino e sendo branco tem o significado de justiça, vistamo-nos então com este linho fino branco, vistamo-nos então de Cristo e seremos então justificados por ele. Concluindo aqui, as vestes sacerdotais, elas eram os calções e as túnicas de linho fino, depois o manto azul, o éfode e as pedras de engaste com as pedras de ônix e o urim e o tumim, mas ainda tinha a mitra,
Tinha também a lâmina de ouro que era amarrada com um cordão azul, e na lâmina de ouro tinha uma frase: santidade ao Senhor. A mitra de linho fino, conforme Êxodo 28 e 38. A lâmina de ouro, conforme 28 e 36 de Êxodo 36 a 38. E as tiaras, Êxodo 28 e 40. A mitra era usada sobre a cabeça, acompanhada por uma lâmina de ouro, ou a coroa da santidade, como também é chamada. Nela estava gravada uma frase: santidade ao Senhor. Ela era atada na frente da mitra com um cordão de azul. Então, quando nós falamos na mitra, Êxodo 28 e 38 diz assim: e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem todas as ofertas de suas coisas santas. E estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Então a mitra expressava santidade. A lâmina de ouro, conforme Êxodo 28, 36, diz: também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como as gravuras de selos, santidade ao Senhor. Então a lâmina de ouro expressava autoridade e liderança religiosa sagradas. As tiaras: também farás túnicas aos filhos de Arão, far-lhe-ás cintos, também lhes farás tiaras para glória e ornamento. Assim sendo, as tiaras, cintos e túnicas expressavam a segurança através da glória de Deus na vida do sacerdote, até porque tudo isto, as tiaras, os cintos e as túnicas, estavam mais em contato com a pele. Estava servindo de base para o éfode, para as pedras de engaste. Então, essas peças eram para a glória e para o ornamento, porque estas peças elas eram bases para o éfode, que era a última peça, que era a peça exterior. E as pedras de engaste que estavam sobre o éfode, para a glória e ornamento. Então, por isso, havia segurança nessas peças internas. O sacerdócio de Cristo, que é o terceiro ponto. O escritor aos Hebreus declara que Jesus é o sumo sacerdote. Hebreus 3:1 ele diz: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai, ele diz, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O profeta Zacarias predisse que Jesus seria rei e sacerdote. E fala-lhe dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo. Ele brotará do seu lugar, edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levará a glória. Assentar-se-á no seu trono, dominará, e será sacerdote no seu trono. O conselho de paz haverá entre ambos os ofícios, ou seja, rei e sacerdote. E acontecerá isto no milênio. Jesus nasceu judeu, descendente de Davi, da linhagem da tribo de Judá. Mas Deus escolheu os descendentes de Levi para serem sacerdotes. E como Jesus é sumo sacerdote, se Jesus não é da tribo de Levi, nem descendente de Arão, Jesus, vivendo sob a lei de Moisés, poderia ser rei, porque era da tribo real de Judá, da descendência de Davi. No entanto, não poderia ser sacerdote, porque
não era da tribo de Levi. Atos 2, 29 e 30, Pedro, quando ele estava pregando, ele diz assim: homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, veja então que é uma promessa de Deus, do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. E aqui está falando de Cristo assentar-se ao trono de Davi. E isso irá acontecer no milênio, quando Jesus Cristo assentar-se-á no trono, na cidade santa, na nova Jerusalém, e reinará sobre esta terra sobre 1000 anos. Uma terra renovada, transformada. E Jesus, da cidade santa, da nova Jerusalém, reinará por 1000 anos, assentado no trono de Davi. Jesus não poderia ser um sacerdote segundo a lei de Moisés, porque ele não era da tribo de Levi. O escritor aos Hebreus afirma que Jesus era sumo sacerdote segundo uma ordem diferente. Esta ordem não era a ordem de Arão, não era da tribo de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5,6 diz assim: como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5,10 diz: chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6,20 diz: onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7, 11 a 14. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Mas por que Melquisedeque? Quem foi Melquisedeque? O escritor aos Hebreus nota que ele foi tanto sacerdote como rei de Salém. Gênesis 14, 18 a 20 e Hebreus 7, 1. A antiga Salém em hebraico significa paz, ela é identificada com a Jerusalém atual. O objetivo deste reino era promover a paz através da justiça divina, já que o título dado aos reis que por ali passavam, o título era Melquisedeque, que significa rei de justiça, conforme Hebreus 7:2. Melquisedeque era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, rei de justiça, rei de Salém, rei de paz, é citado apenas 2 vezes no Antigo Testamento. Ele é um tipo de Cristo, era maior do que Abraão. Por quê? Porque o patriarca Abraão pagou dízimos a ele. Seu sacerdócio era maior que o sacerdócio levítico
conforme Salmos 110, o versículo 4. Nada sabemos mais sobre a sua linhagem, sobre a sua morte, sobre sua família, sobre se tinha filhos, sobre se era nada. Não sabemos, não fala, a Bíblia não registra, e se registrasse não seria tipo de Cristo? Gênesis 14, 18 a 20 diz: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o, e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão então deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, Melquisedeque quer dizer rei de justiça, Salém quer dizer paz, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e então o abençoou. Melquisedeque era tipo de Cristo. O escritor aos Hebreus relata que esta personagem não tinha genealogia. Sabemos que José não era pai de Jesus, ele era filho de Deus. José havia adotado Jesus como seu filho. Jesus nasceu do ventre de Maria. Porém, nós observamos em alguns textos que Jesus vai desconsiderar esse fato, que Maria seria sua mãe. Isso, em uma compreensão espiritual, seria verdade. Jesus estava dizendo que ele era divino, que ele era Deus. Veja o que ele diz em Marcos 3, 33 a 35. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, isso está relatado em João 19, 26 e 27, antes um pouco dele expirar, onde estava morrendo o seu corpo, ele viu sua mãe ali, viu o discípulo João, que o amava. E ele disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse para o discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então, Jesus, ou seja, Melquisedeque, era tipo de Cristo. Melquisedeque não tinha genealogia. Cristo também não tem genealogia, porque Cristo é eterno. Melquisedeque é uma figura eterna. Não que ele era eterno, ele é uma figura eterna. E Jesus é eterno. Eterno é aquele que não tem princípio e não tem fim. Sem princípios de dias, nem de vida, era Melquisedeque. Jesus Cristo é Deus. Jesus é o princípio da vida eterna. E Jesus também é o fim. Ele é o princípio de todas as coisas e ele é o fim de tudo. João 17,3 diz: A vida eterna é esta, que te conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Em Apocalipse 1, e o versículo 8, Jesus disse: Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era
e que há de vir o Todo-Poderoso. Jesus há de vir, há de reinar 1000 anos, e todas as coisas da terra terão fim, e a cidade santa será eterna, e eternamente todos aqueles que estão em Cristo Jesus, todos aqueles que recebem a Cristo, que morrem em Cristo, que serão arrebatados, viverão eternamente com o Senhor, para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe ricamente e que nós possamos estar com Cristo. Então Melquisedeque era rei de justiça por interpretação, conforme Hebreus 7:2. Melquisedeque significa rei da justiça. Isaías 11, 1, 4 e 5 vai falar de Jesus. Disse: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E aos Hebreus continua, o escritor aos Hebreus continua dizendo: rei de Salém, que é rei de paz. Então Isaías vai profetizar sobre esse reinado de paz. Ele profetizou que o menino viria a nascer e seria chamado príncipe da paz. João 14, 27, antes de Jesus Cristo ascender aos céus, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então Jesus, ele é o príncipe da paz. Melquisedeque, ele reinava em uma cidade de paz. Salém, paz, ele era o rei de justiça que reinava em uma cidade de paz. Jesus, ele é o rei todo-poderoso e eterno que assumirá um trono, e ele é o príncipe da paz, até porque o seu reinado será um reinado de paz. Jesus reinará 1000 anos de paz no milênio. Apocalipse capítulo 20, o versículo 2 e o versículo 3. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Que Deus continue nos abençoando, que o Senhor Jesus Cristo seja continuamente na nossa vida, para que possamos então estar com Ele eternamente, glorificando o teu santo nome. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Até a próxima oportunidade, quando nós estaremos aqui mais uma vez, estudando a palavra de Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe gloriosamente.